Carta aos Hebreus, capítulo 8. Que a paz do nosso Senhor Jesus, a sua graça, nos renove nessa manhã. Diz assim, Hebreus 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombras das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Capítulo 8, então, de Hebreus, o Espírito Santo usa esta revelação desta carta para dizer o que é essencial de tudo que vinha sendo revelado. O que é essencial dentre esse tema que o Senhor está usando para falar o coração da igreja no primeiro século, sobretudo um grupo específico que tinha sua descendência ou sua origem judaica. Capítulo 8 diz: o essencial de tudo que eu estou dizendo é que temos um sumo sacerdote assentado à direita do trono da majestade nos céus. Nós vimos que o Espírito Santo nessa carta vai mostrando que a antiga aliança, a revelação de Deus no primeiro testamento, que geralmente se chama de Antigo Testamento, mas o primeiro testamento foi uma aliança que Deus fez, sim, com Israel. E no momento de desânimo, no momento que a igreja estava passando de perseguição ali, no primeiro século ainda, de alguma forma eles tinham aquela lembrança, aquela saudade de tantas coisas que Deus revelou no Antigo Testamento. Eles, de alguma forma, os judeus admiravam toda aquela adoração do templo, a religiosidade que era praticada em Jerusalém, era algo visivelmente muito bonito. As roupas, o ouro, imagina tudo aquilo. E no meio de todo o momento que a igreja passava, esses irmãos de origem hebreia ou judaica, eles lembravam dessas coisas com um certo saudosismo. Por isso que no Novo Testamento inteiro nós vamos percebendo o Senhor sempre dizendo: as obras da lei, a antiga aliança, ela já passou. Deus fez através de Jesus uma nova aliança. E aí no capítulo 8, versículo 1 diz: e o essencial é que a gente saiba de uma coisa: nós temos
um sumo sacerdote assentado à direita do trono da majestade nos céus. Se na antiga aliança tinha um sumo sacerdote humano, imperfeito, que tinha que apresentar todo ano aquele sacrifício em favor do povo, aqueles animais eram sacrificados, tudo aquilo simbolicamente, por mais beleza que havia, por mais que Deus realmente estabeleceu a primeira aliança, e Deus de alguma forma certamente abençoava através daquele símbolo, o Espírito Santo está dizendo, agora é melhor, agora nós temos acesso à presença de Deus plenamente através de Jesus, e não é só o sumo sacerdote, agora nós temos um sumo sacerdote que está à direita do Pai, e nós temos acesso a Ele pela fé, nós podemos acessar a presença, a intimidade do Senhor. Então, ao invés de vocês acharem que o que está faltando é mais ritual, é voltar a alguma coisa que era praticada no passado, vocês devem tomar posse e desfrutar de tudo que vocês têm direito através do Senhor Jesus, através da graça de Jesus, através do sangue de Jesus. Então, no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento, como a gente gosta de chamar, na Nova Aliança, não é menor do que a antiga, não é similar à antiga, é melhor, é superior, é perfeita. Quando leio o capítulo 8, versículo 1, dizendo que nós temos esse sumo sacerdote à direita do trono da majestade nos céus, eu me lembro de Atos. Capítulo 7, quando Estevão ele está sendo apedrejado, diz que ele olhou para o céu e ele viu Jesus à direita do trono de Deus, em pé, o aguardando. O Senhor Jesus que está no trono, de repente, a visão que Estevão tem, ele em pé aguardando Estevão. Amado, na antiga aliança tudo era simbólico. No versículo de número 5 diz: estes, falando aí dos ministros da primeira aliança, ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi instruído a construir o tabernáculo, e Deus falou, no versículo 5 diz, para fazer tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Moisés construiu um tabernáculo, aquele templo móvel, aquela cabana que eles montavam e desmontavam conforme a direção de Deus. E ali naquele tabernáculo, eles adoravam a Deus e a glória de Deus se manifestava. Moisés construiu olhando um modelo celestial. E aí o Espírito Santo está dizendo para a igreja, aqui aos hebreus e a nós nessa manhã, que hoje nós temos acesso não àquilo que é figurado, não àquilo que foi construído pelas mãos humanas, nós temos acesso direto ao trono da graça. Nós temos acesso direto à presença de Deus, pelo sangue de Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito, que fez o sacrifício perfeito de uma só vez, que não precisamos fazer nenhum sacrifício nosso, e nem ele precisa fazer, o Senhor Jesus, todos os anos, mas ele fez de uma só vez, para que nós tenhamos acesso à presença de Deus. Versículo 6, agora Jesus obteve um ministério mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A palavra testamento, ela é similar à palavra aliança, que tem a ver com um pacto que nos concede promessas, que nos concede direitos e deveres. E o que o Espírito Santo está dizendo aqui é que agora nós estamos, através de Jesus, nós temos uma superior aliança com superiores promessas. É dessa forma que o Espírito Santo está encorajando a igreja, dizendo, vocês têm um acesso maior do que vocês imaginam, melhor do que os vossos pais tiveram, do que na antiga aliança tiveram. Se vocês admiram alguma coisa do que era terreno, vocês ainda não entenderam que vocês têm acesso ao que é real, verdadeiro, não simbólico. Deveria ser muito bonito o tabernáculo, as tribos todas, elas se posicionavam ao redor do tabernáculo, cada uma no seu lugar. Todo aquele sistema tinha uma beleza, amado, na antiga aliança. Quem revelou a antiga aliança foi o Senhor, foi o próprio Deus. A antiga aliança, ela não foi algo que a gente deva desprezar, mas comparando com a nova aliança, a antiga aliança, ela já foi superada. O texto diz que ela já passou,
ela já foi considerada antiquada, como diz o versículo 13. Aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Lembrem os irmãos que aqui, essa carta foi escrita de 60 a 65 depois de Cristo, o templo ainda estava erigido. Talvez os irmãos olhavam para aquele templo e achavam, querendo ou não, aquela beleza, admiravam, e no momento de desânimo, de um momento de passando por tribulação, pensavam, será que nós não precisamos praticar algumas obras da lei, para que a gente possa, de alguma forma, ter uma experiência com Deus, que a gente não está tendo? Será que está faltando alguma coisa para que eu faça? Jesus fez tudo. O que nós precisamos é acessar pela graça a intimidade através de Jesus. Não são as minhas obras que impressionam Deus, os meus dons. O que Deus espera de mim é que eu entenda que o essencial, eu tenho um sumo sacerdote que me dá acesso ao Pai, que ele se entregou por mim na cruz do Calvário. Versículo número 8 diz que o Senhor repreendeu o povo de Israel, dizendo: vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O Senhor havia profetizado isso através de todos os profetas da antiga aliança, que ele faria uma nova aliança. A antiga aliança, ela era simbólica e ela não mudava o coração das pessoas. A antiga aliança, ela dava ênfase ao que era externo, ao que era apenas aparente, a forma. A nova aliança, o Espírito Santo veio morar em nós, o Espírito Santo nos batizou. Jesus, Evangelho de João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele veio morar, habitar em nós, permanecer em nós. Na nova aliança nós temos essa graça especial. Na antiga eles não tinham. Então, se você quer e eu quero ser encorajado pelo Senhor, Ele não vai nos encorajar levando a gente a praticar obras da lei, mas Ele vai nos revelar mais ainda a sua graça, maravilhosa graça, através de Jesus. O que nós temos acesso e às vezes não estamos acessando, o que nós já recebemos através de Jesus e às vezes nós não estamos crendo, aquilo que nós já temos, mas nós não estamos desfrutando. É isso que o Espírito Santo está falando para essa igreja. Vocês estão na nova aliança que foi prometida através do Espírito Santo aos profetas. Versículo 9: não segundo a aliança dos seus pais, no dia que tirei do Egito, eles não continuaram na minha aliança. Versículo 10 de Hebreus 8: porque essa aliança que farei com a casa de Israel, eu vou imprimir as minhas leis na mente deles, e escreverei sobre o seu coração, e serei seu Deus, eles serão meu povo. Na antiga aliança, amado, as coisas externas eram mais importantes. Na nova aliança a mudança vem no coração. O Senhor Jesus muda o nosso coração. A nova aliança não é um novo sistema de lei, mas é uma nova consciência transformada pelo amor a Jesus, pela revelação de Jesus. Por isso que na nova aliança tudo se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Deus escreve no nosso coração o amor por Ele. Versículo 11, aí diz: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Por quê? Na nova aliança nós temos duas revelações especiais aí, no versículo 11 e 12. O versículo 11 diz: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Hoje, através de Jesus, todos nós temos acesso para conhecer a Deus, ouvi-lo, desfrutá-lo, contemplá-lo, e não apenas conhecer a Deus. O versículo 12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na nova aliança nós somos perdoados plenamente de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica, nos liberta. O Senhor Jesus apaga os nossos pecados. Na antiga aliança, o que o sangue dos animais faziam era cobrir simbolicamente. Na nova aliança, o sangue de Jesus purifica plenamente, liberta totalmente. No mundo espiritual nós não temos condenação nenhuma, porque nós estamos em Cristo Jesus. Isso deve nos encorajar, isso deve nos fortalecer, isso deve renovar nossa fé. Não importa o tamanho da tribulação, da perseguição, da dor, saber que nós temos acesso à sala do trono pelo sangue de Jesus todos os dias, em qualquer lugar. Quando você se prostra, você tem acesso à sala do trono, ao Santo dos Santos, por causa de Jesus, pela graça dele.
porque Ele nos perdoa e nos purificou. Versículo 13, terminando, o Senhor diz, quando Ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Na antiga aliança, não significa que a antiga aliança de alguma forma não foi dada por Deus. A antiga aliança foi dada por Deus. O primeiro testamento foi dado pelo Senhor. Mas a lei, ela serviu para mostrar ao homem a nossa incapacidade, a nossa impotência, a nossa dificuldade, a nossa impossibilidade de agradar a Deus com a nossa força, de mudar o nosso coração. A antiga aliança realçou que nenhum homem consegue praticar a lei. A nova aliança, o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, o Espírito Santo vem morar em nós e Ele nos transforma a cada dia, Ele nos ensina a cada dia, Ele nos molda a cada dia. Nós não deixamos de errar, de nos equivocar, às vezes até mesmo transgredir por desobediência ao Senhor, mas a graça de Deus vem, o Espírito Santo nos convence de pecado, nós confessamos ao Senhor, Ele nos perdoa, porque na nova aliança o Espírito Santo habita em nós. Que o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, seja glorificado. E na nova aliança, lembre-se, amado, nós temos promessas superiores. Versículo 6, nós temos promessas de Deus para que a gente acesse, para que a gente desfrute. Toda promessa de Deus tem o seu sim e tem o seu amém. A Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, também nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Ele vai nos dar. Vamos orar e agradecer ao Pai. Pai, obrigado porque nós estamos em aliança com o Senhor. Aliança feita através do sangue de Jesus. Aliança que o Senhor estabeleceu, que o Senhor nos chamou para ter contigo. Pai, nós oramos nessa manhã, para que possamos todos os dias nos lembrar que temos acesso à Tua presença, nos dias bons e nos dias maus. Nos dias, Pai, que nós conseguimos superar grandes desafios, mas também no dia que tropeçamos, erramos ou estamos desanimados, que o sangue de Jesus possa ser suficiente em nosso coração, porque Ele é suficiente, que nós possamos crer, desfrutar dessa intimidade, desfrutar das bênçãos da aliança, desfrutar da intimidade no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos ajude a viver na prática essas verdades da Tua palavra. Assim oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.